meu Deus! Hoje eu vi uma trans no mesmo lugar que eu frequento. Estão me substituindo. Oi, gente, tudo bom? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre substituição e transfobia. Pois é, vocês já viram no título, não preciso nem estar explicando isso pra vocês. Mas eu queria dizer pra vocês que esse é um vídeo que eu tô querendo fazer há muito tempo. Eu já tinha até mencionado sobre ele em live, né? Nossa, muitas semanas atrás eu mencionei isso com vocês. Mas é um vídeo que eu queria fazer já há algum tempo. E ele era pra ter saído na quarta-feira. Tá saindo na sexta. Mas é porque tiveram algumas coisas, assim, eu tive alguns compromissos de vida pessoal mesmo, tá? Não foi profissional, foi pessoal, que eu tive na terça e na quarta-feira. E aí acabou que eu não consegui gravar o vídeo na terça pra editar e sair na quarta-feira bonitinho. Não consegui. Falta de organização minha. Me desculpem, erro meu. Mas até que foi bom, assim, né? Eu aqui tentando arrumar uma justificativa para o meu erro. Mas até que foi bom eu ter. Eu não ter conseguido lançar o vídeo na quarta-feira, porque justamente na quarta-feira, dia 30 de agosto de 2023, a gente teve mais um caso de transfobia na Câmara dos Deputados, mas dessa vez a Erika Hilton estava presente e ela rebateu lindamente esse caso de transfobia. Inclusive, o link da resposta da Erika Hilton vai estar aqui embaixo, o videozinho dela falando, são 7 minutos e pouco, e que são, assim, 7 minutos muito ricos, porque a Erika Hilton, ela foi, assim, foda, 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 foda. Não esperamos menos de Erika Hilton, né, gente? Não esperamos. Mas o ponto é que tava tendo a comissão da mulher e teve uma mulher bolsonarista, uma mulher cisgênero bolsonarista, que falou que as mulheres trans estavam substituindo as mulheres cis e a Erika Hilton, depois ela rebateu essa fala, né? E esse é o ponto aqui que a gente vai falar, porque nós vamos falar sobre teoria da substituição. E não, eu não tô falando aqui sobre inteligências artificiais substituindo seres humanos, porque esse é um medo válido de você ter, tá? Porque, enfim, se a gente não regulamentar essa merda, a gente vai perder os nossos empregos mesmo. Mas não para os seres humanos, e sim para robôs. E aqui é que tá o ponto. Substituição, essa teoria da substituição, que é uma coisa da extrema-direita, é uma das coisas burras da extrema-direita, mas que acaba tendo um apelo muito forte dentro deles e acaba fortalecendo eles, é essa mentira que eles inventam de que um determinado grupo minoritário de pessoas vai tomar o lugar desse grupo majoritário de pessoas. E eles espalham isso como um pânico, assim, absurdo, com um alarmismo absurdo, que faz realmente as pessoas que, enfim, já tem uma afinidade, né, com esses determinados grupos, a de fato aderirem a esses determinados grupos, né? A de fato pensarem, nossa, é mesmo, né? Vão me substituir, então vou fazer alguma coisa a respeito. Se está parecendo fascismo pra vocês, sim, isso é fascismo. Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso à parte, falando sobre transfobia e fascismo, então isso vai ficar para o próximo vídeo. Aqui a gente vai falar sobre essa coisa da substituição, que é uma coisa que pessoas transfóbicas usam constantemente. Mas, antes de eu entrar na transfobia em si, vamos aqui falar sobre essa coisa de substituição. Isso não nasceu ontem, isso é bem antigo, isso é uma coisa, assim, que remonta ao século passado, assim, sabe? Se bem que o século passado não é tão distante assim, né? Anos 90 era século passado. Mas, assim, começo de 1900, sabe? Pré-Segunda Guerra, na França já estavam falando sobre isso, sobre seres humanos substituindo outros seres humanos, né? Então é uma coisa assim que a extrema-direita fica falando sobre isso, né? Por exemplo, já falaram, né, que os negros iriam substituir os brancos quando os negros eles tiveram, né, foram libertos da escravidão, né, enfim. O que obviamente não acabou com o racismo ali, né? Não é porque acabou a escravidão de pessoas negras que o racismo sumiu. Não, não sumiu, a gente tem efeitos disso na nossa sociedade até hoje. Mas quando negros foram libertos, antes mesmo de negros serem libertos, muitas pessoas brancas falavam que os negros não poderiam ser libertos porque os negros iriam acabar tomando o lugar dessas pessoas brancas, lugares de emprego, de família e tudo mais. Então isso é uma coisa que já foi usada muitas vezes para poder tentar rebaixar pessoas negras. Na verdade, a teoria da substituição, ela é conhecida mais justamente por esses conflitos raciais, sabe? Conflitos de pessoas brancas querendo que todas as outras etnias e raças fiquem abaixo dessas pessoas brancas, né? Enfim,
Racismo que chama, né? Racismo que chama. Então isso é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo. Não só com pessoas negras, não só com pessoas asiáticas também, né, que vieram para o Brasil e para vários países. Enfim, não só com pessoas que são indígenas, não só com pessoas que são de grupos racializados minoritários. Mas isso também, a gente já viu esse discurso acontecendo, por exemplo, na Alemanha nazista, onde os nazistas falavam que os judeus tinham que ser exterminados porque os judeus iriam tomar o lugar dos cristãos. A gente vê esse discurso sendo empregado, inclusive contemporaneamente, né, Donald Trump mesmo empregava muito esse discurso nos Estados Unidos de que os imigrantes, eles tinham que ser expulsos do país porque os imigrantes, eles estavam tomando lugar, eles estavam substituindo os norte-americanos, os estadunidenses. A gente já viu também muitos conservadores falando que casais formados por dois homens ou por duas mulheres estavam substituindo a família hétero, cis e branca. E tem sido cada vez mais comum a gente ver pessoas cisgênero falando que pessoas trans, principalmente as mulheres trans e as travestis, estão substituindo pessoas cis. A gente teve aquela fala absurda do Nicolas Ferreira dentro de plenária, dentro da Câmara dos Deputados, falando, né, que as mulheres trans estavam substituindo as mulheres cis, né, as mulheres de verdade. E isso ele falou justamente no Dia da Mulher. E agora, de novo, a gente viu esse discurso sendo repetido também dentro da Câmara dos Deputados por uma deputada também bolsonarista, né? Falando que as mulheres trans estavam substituindo as mulheres de verdade, né? As mulheres cisgênero que seriam as mulheres de verdade. E esse é um discurso muito comum. A gente vê muitas feministas radicais também com esse mesmo discurso de que nós estamos substituindo elas, né? E por isso a gente, enfim, tem que ser enfrentada. A gente vê constantemente esse tipo de falácia, esse tipo de mentira, né? Esse tipo de esse tipo de pânico sendo disseminado dentro de grupos conservadores, dentro de grupos até liberais também, né? Mas aqueles liberais que são conservadores nos costumes e blá blá blá, né? Enfim, a gente vê muito esse discurso sendo empregado dentro da direita, principalmente dentro da extrema direita, né? Essa coisa de que nós vamos tirar o lugar das mulheres cisgênero. Inclusive, a gente tem aqui no Brasil atualmente vários, né, mais de 100 projetos de lei que visam justamente tirar pessoas trans de espaços públicos, projetos de lei que visam proibir que a gente frequente banheiros, né, e coisas do tipo. Inclusive, né, vai ter votação no STF sobre essa questão de banheiro sendo usado por pessoas trans. Vamos ver o que vai acontecer, né? Pelo menos está previsto que vai ter essa votação. Tomara que tenha mesmo e que seja favorável para nós, pessoas trans. Mas a gente vê constantemente esse tipo de pânico sendo disseminado. Tanto que nos Estados Unidos também a gente vê acontecendo, né, de surgirem vários projetos de lei, muitos sendo sancionados, principalmente no estado da Flórida, né, projetos de lei contra pessoas LGBTQIA+, principalmente contra pessoas trans, justamente visando nos tirar de espaços públicos, de banheiros, visando que nós sejamos apagadas do ensino educacional, visando que a gente seja proibida de mudar os nossos nomes, de fazer intervenções no nosso corpo, visando que a gente seja proibida de ter direitos humanos básicos, né? Enfim, visando a nossa não existência em sociedade. Esse tipo de coisa, né, como eu disse pra vocês, sempre foi muito usado pela extrema-direita, né? Essa ideia de que as pessoas, que são as pessoas colocadas ali pela extrema-direita como sendo as pessoas corretas, como sendo as pessoas boas, né? Os cidadãos de bem, sendo substituído por pessoas que seriam degeneradas, né? Por depravações sociais, né? Que já fizeram isso com inúmeros grupos, fazem isso com inúmeros grupos, né? Porque ainda hoje a gente vê, por exemplo, em 2022, no ano passado, uma pessoa, um cara branco, hétero, cisgênero, entrando dentro de uma igreja e chacinando várias pessoas negras que estavam ali dentro, porque era uma igreja frequentada por pessoas negras, né? E ele entrou lá armado e matou geral. A gente vê esse tipo de coisa acontecendo constantemente, principalmente nos Estados Unidos, né? E, inclusive, nesse caso de 2022, né? Esse desgraçado racista do caralho, ele deixou um manifesto, e nesse manifesto tinha justamente falando que pessoas negras e outros grupos também, mas mais focado em pessoas negras, estavam ali querendo substituir pessoas brancas, né? Isso a gente viu já outros
extremistas, assim, que chacinam grupos étnicos usando dessa mesma fala, desse mesmo tipo de, sabe, os, também soltando manifestos sobre isso. Esse tipo de coisa tem à torta e à direito em grupos de conservadores, em grupos, sabe, de extrema direita, em grupos que são, assim, dessas pessoas que são totalmente preconceituosas, né? Que querem conservar as coisas como eram no ideário imaginário delas. A gente sabe que esse tipo de coisa acontece constantemente com grupos étnicos, com grupos raciais. A gente já viu isso acontecendo inúmeras vezes na nossa história, e mais recentemente a gente está vendo isso acontecendo com pessoas trans. Não que não acontecia antes, acontecia, mas antes pessoas trans estavam muito mais à margem da sociedade. Nos últimos 20 anos, né, dos anos 2000 para cá principalmente, a gente tem visto mais pessoas trans adentrando os meios sociais, principalmente porque a gente passou a ter direitos na maioria dos países, inclusive aqui no Brasil. Direitos a mudar o nosso corpo, direitos a fazer, né, as cirurgias que a gente quer, né, tanto, enfim, fazer hormonizações quanto cirurgias, então isso entra em mudar o nosso corpo. A gente passou a ter direito ao nosso nome, a gente passou a ter direito ao reconhecimento do Estado perante o nosso gênero, a gente passou a ter direito de fazer pedidos, sabe, para que nós sejamos tratadas com os nossos pronomes, com o nosso gênero, com o nosso nome de verdade, o nome que nós escolhemos em determinadas instituições, em vários espaços. A gente está começando, né, a ter mais espaço dentro da saúde pública, né? A gente está tendo ambulatórios trans aí em diversos lugares do Brasil, inclusive aqui em Brasília, que é onde eu moro, tem um ambulatório trans também, que nessa semana ele vai estar completando aniversário, inclusive, talvez eu vá pra lá. E quando vocês estiverem vendo isso, isso já vai ter passado. Porque o aniversário, no caso, foi na quinta-feira. Mas enfim, né? A gente tá adentrando os espaços. A gente tá vendo cada vez mais empregabilidade de pessoas trans sendo discutida. A gente tá tendo projetos de lei para que existam cotas para pessoas trans, né? Porque nós precisamos ser inseridas no mercado de trabalho. A gente tem acessado ambientes de mídia com mais frequência, né? A gente tem aparecido mais na mídia. A mídia tem falado mais sobre nós. Não é incomum que nós estejamos em algum jornal, né? Que tenha alguma matéria sobre nós. Então nós estamos aos poucos sendo inseridas na sociedade. Isso é algo que começou dos anos 2000 para cá, tanto que a nossa população ainda carrega muitas marcas pesadíssimas. Ainda é muito difícil para a gente acessar diversos espaços, ainda é muito difícil para a gente conseguir emprego. Não é à toa que 90% de nós está se prostituindo para sobreviver. Esses dados eu sei que fica repetitivo, mas acaba que se faz necessário repetir, né? Que nossa expectativa de vida é de 35 anos, segundo os dados que a gente tem, porque a gente ainda não tem uma tabulação muito, assim, eficiente sobre os nossos números, porque o IBGE não inclui a gente no censo ainda. Então, os números que a gente tem são alarmantes e isso tem sido falado cada vez mais. E por isso que é importante que a gente tenha projetos que nos insiram mesmo na sociedade, porque até então a gente não está inserida. A gente está começando a aparecer, mas a gente ainda não está inserida na sociedade de fato. Inclusive, as pessoas não querem nem deixar a gente acessar banheiros públicos, né? Nem isso as pessoas querem que a gente faça. E quando a gente começa a ter visibilidade, a gente também começa a ver mais a transfobia da sociedade sendo escancarada, né? Porque isso fica sendo mais visibilizado, né? Acaba que a mídia também mostra mais como a transfobia opera e acaba que esses grupos se organizam mais para nos enfrentar, porque eles passam a ver a gente como um possível bode expiatório para eles conseguirem manter esses grupos deles, esses grupos de ódio a minorias, né, deles. Enfim, sempre se baseando nessa coisa de que nós estamos tomando os lugares dessas pessoas, desses cidadãos de bem. Então a gente vê esse tipo de coisa acontecendo com mais frequência, que não quer dizer que não acontecia antes, acontecia pra caralho, e acontecia provavelmente de forma muito pior do que acontece hoje em dia, porque nem a visibilidade a gente tinha. Mas aos poucos a gente vai avançando, a gente vai vendo mais essa transfobia, mas ainda assim a gente vai avançando, e a gente vai avançar cada vez mais nessa sociedade, né? Nessas sociedades, no mundo inteiro, porque a gente não vai parar o nosso progresso, a gente não vai voltar para nenhum armário, a gente não vai voltar ali para nenhum canto que queiram nos empurrar. A gente vai entrar nos cantos que a gente quiser entrar, que a gente deve entrar.
Então, isso assusta essas pessoas, porque essas pessoas não querem a gente perto delas. Essas pessoas querem que a gente fique sempre à margem delas, que a gente fique sempre subalternas a elas. Então, cada vez mais elas têm verbalizado mais que nós iremos substituí-los, porque assim elas conseguem fazer com que esse pânico moral, esse pânico se instaure mais perante as pessoas e pegam qualquer exemplo que tenha de nós em alguma posição de destaque para falar, tá vendo? Poderia ser uma de vocês, poderia ser uma mulher cisgênero, mas não. Tá ali uma trans, uma mulher que não é de verdade no seu lugar. Fazem isso constantemente dentro dos esportes, principalmente. A gente tem vários projetos de lei aí que visam justamente proibir que nós tenhamos, que nós possamos participar de ligas femininas, né? Mais recentemente teve, por exemplo, a FIGE, né, proibindo mulheres trans de competirem em torneios de xadrez, que eu fiz vídeo sobre isso, você pode ver clicando no card aqui em cima. Então a gente tem esse tipo de pânico sendo instaurado usando, por exemplo, a Tiffany Abreu para falar, olha só, poderia ser uma mulher cisgênero ali, mas é uma trans que tá naquele lugar, tá tomando o seu lugar. Ao passo que é uma mulher trans para trocentas mulheres cisgênero, né? Porque é uma Tiffany Abreu, uma outra mulher trans que tá ali naquele campo, sendo que tem várias outras mulheres cisgênero naquele mesmo lugar. Mas uma só de nós já incomoda pra caralho. A gente vê isso também acontecendo quando se fala sobre emprego, né? Justamente porque tem vários lugares que tentam manter uma cota ali para mulheres, né? Então falam, olha só, essa mulher trans que tá aqui pegando essa cota para mulheres poderia ser você. Inclusive, né, dentro de partidos públicos tem uma porcentagem específica, não vou lembrar aqui qual é, mas existe uma porcentagem específica que os partidos têm que ter de candidaturas femininas, né? E aí muitas pessoas, sempre que entra um período eleitoral, ficam falando, né? Ficam pegando qualquer candidatura de pessoas trans, por exemplo, candidaturas da Erika Hilton e da Duda Salabert, que ganharam, né? E que estão enquanto deputadas ali dentro da Câmara dos Deputados, né? Durante a campanha delas, elas ouviram muito isso, de que deveria ser uma mulher cisgênero no lugar delas, né? Que elas estavam tirando o lugar de uma candidatura de uma pessoa cisgênero, principalmente de uma mulher cisgênero. E agora que elas estão na Câmara, que são duas naquela Câmara ali, tipo, inúmeros deputados, só tem duas pessoas trans, duas mulheres trans, e elas incomodam muito. E elas são colocadas ali como pessoas que estão substituindo. Quer dizer, nem pessoas, né? Porque nem consideram a gente pessoas, nem consideram a gente humanas. Mas enfim, como algo que está substituindo mulheres cisgênero. Inclusive, né? Com duas vezes aí a gente tendo isso sendo verbalizado dentro da Câmara dos Deputados, só nesse ano de 2023, que foi quando nós finalmente acessamos esse espaço da Câmara dos Deputados, com a nossa querida Erika Hilton e com a nossa querida Duda Salabert. Então, a gente vê esse tipo de coisa sendo levantada sempre. Qualquer espaço que nós estejamos, nós incomodamos o suficiente para falarem que nós estamos substituindo as mulheres cisgênero. E a novidade é esse negócio, né, da teoria da substituição está sendo empregado para mulheres, né? Porque geralmente é empregado para homens, né? Os homens que, né? Oh meu Deus, nada pode substituir um homem. Como é que pode quererem estar no lugar de um homem branco, hétero e cisgênero? Não pode, né? Mas a gente já viu, sim, isso acontecendo com mulheres em questão de racialidade, né? Mulheres brancas falando que mulheres negras estavam substituindo elas e por aí vai. Mas agora a gente vê esses grupos conservadores, fascistas mesmo, querendo ali dizer que um grupo inteiro de mulheres, não só mulheres brancas, não só mulheres negras, não fazendo um recorte assim de mulher, mas todas as mulheres cisgênero, todas aquelas que nasceram com uma buceta em útero, elas seriam substituídas por nós. Gente, primeiro, que metade da população do mundo é composta por mulheres cisgênero. Nós, pessoas trans, estamos ali em uma porcentagem que, na mais otimista, assim, das porcentagens, a gente chega a ocupar o quê? 4% da população, mais ou menos, sabe? Nas estimativas mais otimistas quanto a nós, geralmente a gente está ali em torno de 2% quando fazem estimativas desse tipo. Então, como é que 2% da população vai substituir 50% de pessoas? Isso não faz o menor sentido. Ainda mais 2% de uma população, tá, 4% se você quiser ser muito otimista, fazendo parte de uma população que é tão marginalizada, de uma população que é tão relegada, uma população que é tão violentada a ponto de ter metade da expectativa de vida das demais pessoas, das demais mulheres, né? Como é que a gente iria estar substituindo mulheres cisgênero? Isso não faz o menor sentido, a gente não está substituindo ninguém. A gente está tomando os espaços que sempre nos foram negados, os espaços que sempre nos colocaram ali como
não gratas, como personas não gratas, como pessoas que não deveriam estar ali, porque nunca nos foi dado a oportunidade de existir em sociedade. Então a gente está aqui entrando na sociedade de forma básica. O que a gente está querendo é poder trabalhar, é poder jogar algum esporte, é poder participar de algum esporte. O que a gente está querendo é poder ter direito ao nosso nome, poder ter direito ao nosso corpo. Como é que isso é substituir alguma mulher cisgênero? Isso não é substituir nenhuma mulher cisgênero. Até porque a gente tem que ter o entendimento de que mulheridade é algo muito amplo. Cada grupo de mulheres vai ter as suas especificidades. Ou vocês acham mesmo que o machismo, que o patriarcado, que todas as opressões de gênero, elas operam da mesma forma dentro do grupo de mulheres brancas e do grupo de mulheres negras? Obviamente que não é. Inclusive, durante muito tempo e por muitas feministas no começo do feminismo, né, mulheres negras nem eram vistas enquanto mulheres. Mulheres negras eram vistas como não mulher. Até porque, né, veja bem, como a própria Erika Hilton dá ali de exemplo, mulheres negras nem podiam ter direito à anestesia quando iam parir, porque os médicos não anestesiavam elas porque falavam que elas aguentavam mais. Porque nem isso elas poderiam ter, sabe? Nem isso. Isso. Elas não são mulheres de verdade, né? Então por que que a gente vai aqui se preocupar em gastar anestesia com elas? A gente não vai. As mulheres negras eram vistas dessa forma, como um não mulher, como um ser que era um não mulher. Que elas não tinham apesar de terem nascido com útero e buceta, elas não eram vistas ali como, é, como, como merecedoras da mulheridade, como femininas, sabe? Como esses seres que eram vistas como delicadas e tudo, até porque mulheres negras foram escravizadas, né? Então era jogado ali trabalhos forçados em cima delas. Então elas não eram vistas enquanto mulheres. Inclusive, o feminismo negro lutou muito para que mulheres negras fossem vistas como mulheres. E agora, né, o transfeminismo luta para que mulheres trans e travestis sejam vistas socialmente enquanto mulheres. A gente já está conseguindo isso legalmente falando, mas no imaginário das pessoas nem sempre isso acontece, né? Tanto que esse tipo de pânico moral ainda é muito presente dentro da nossa sociedade, esse pânico de que nós vamos substituir as mulheres cisgênero. Porque, veja bem, nós não somos mulheres de verdade, então se colocar a gente em qualquer espaço que seria tipicamente feminino, a gente estaria roubando o lugar de uma mulher cisgênero. Então tudo isso sempre parte desse olhar sobre nós de não mulher, de não poder estar ali, sabe? De não ser, de não pessoa. Porque a partir do momento que a gente renega a nossa masculinidade, né, tudo aquilo que a sociedade empurrou pra cima da gente enquanto masculino, para a gente poder entrar nesse âmbito da feminilidade, a gente está traindo todo o movimento, a gente está traindo aquela masculinidade, a gente está abandonando determinados privilégios, determinados espaços de poder para entrar num negócio que já é opressor por si só, que é o feminino, que já é um grupo oprimido. Então, a gente é vista como traidoras pelos homens cisgênero e a gente é vista é, como essa coisa que vai tirar o espaço de mulheres cisgênero. Então, a gente acaba ficando nesse espaço do não ser. A gente acaba ficando nesse espaço do não é vista nem enquanto homem, porque a gente abandonou a nossa masculinidade, por mais que em inúmeros momentos nos chamem é, de nomes masculinos, de pronomes masculinos, de coisas no masculino, eles não nos veem como homens de fato. Tanto que eles percebem que nós não somos um deles, né? Quando o Nicolas Ferreira coloca uma peruca e se diz como Nicole, ele tá reconhecendo que ele não vê a gente como homem também. Ele tá reconhecendo que a gente é uma outra coisa, sabe? Então, eles nos veem como não como homens, mas também não como mulheres. E também não como pessoas não binárias, tá? Eles só nos veem como algo que não deveria estar ali, como um erro, como uma falha, como um não ser. E pessoas não binárias entram aqui também porque isso eles veem todo o T de transgeneridade, né? Mas aqui o foco tá sendo mesmo mulheres trans e travestis, porque é o que mais usam na teoria da substituição, né? Voltada aqui para pessoas trans, porque dificilmente falam que um homem trans está tomando o lugar de um homem. Até porque os homens cisgênero, eles se veem muito como, sabe? Esse negócio que não pode ser substituído, porque veja bem, um pinto nunca pode ser substituído, né? Então, os homens trans não costumam ser muito colocados nesse negócio de substituição. Isso joga mais pra gente. Até porque é mais fácil usar a gente como esse. Como esse espantalho de que vai substituir. Porque, né?
falam que a gente vai substituir mulheres cisgênero justamente porque eles veem mulheres cisgênero como mais frágeis, então é mais fácil usar a gente pra dizer que nós vamos substituí-las. É mais fácil vender essa narrativa, porque, né, os conservadores sempre colocam ali a mulher como uma coisa que pode, e perceba que eu falei coisa mesmo, tá? Como uma coisa que deve estar a serviço dos homens, mas que ela deve, né, ter essa delicadeza toda ao redor dela, porque ela não pode ter a própria individualidade dela. Então é mais fácil eles manipularem ali pra dizerem que nós estamos substituindo esse grupo que já é oprimido, né? Então fica mais fácil pra eles usarem essa narrativa. E aqui vale dizer que nos acusam tanto de substituir mulheres, mas quando o PL, né, o Partido Liberal, que é o partido de Nicolas Ferreira, o partido, né, do Bolsonaro e de companhia, desse povo todo, quer dizer, não desse povo todo, porque tem muitos escrotos que são de outros partidos também, mas partido dessa galera aí, escrota, né, o PL, o Partido Liberal, quando o PL vai fazer um evento assim, voltado para as mulheres, que é um evento intitulado, inclusive, PL Mulher, eles têm a pachorra de colocar ali no outdoor, né, na billboard, uma imagem que só tem homens, que tem 7 homens, inclusive um deles sendo o Nicolas Ferreira. Não tem uma mulher, mas era um evento chamado PL Mulher. Mas é a gente que tá querendo substituir as mulheres cisgênero, né? A gente que substitui elas. Não são os homens conservadores, liberais, seja lá que merda for dessa de extrema-direita, que se colocam ali, tem a pachorra de se colocar até no outdoor que vai fazer a publicidade ali desse evento voltado para as mulheres, chamado PL Mulher. Gente, pelo amor de Deus, né? Mas somos nós que estamos substituindo. Esses partidos que dizem que nós estamos querendo substituir as mulheres de verdade, as mulheres cisgênero, são partidos que colocam mulheres como candidatas só para cumprir a cota mínima. E ainda tentam fazer de tudo para que as mulheres não sejam eleitas, né? Porque a cota mínima é de candidatura, não de eleitas, não de pessoas eleitas. Então, eles colocam ali só umas candidaturas mesmo para ser candidaturas laranja de várias mulheres, só mesmo para elas para cumprir essa cota, né? Para poder lançar as outras candidaturas masculinas, tanto que eles investem pouco na maioria das candidatas deles, né? Eu não tô falando só do PL, não, tô falando de vários partidos de extrema direita, mas somos nós, pessoas trans, que estamos querendo substituir mulheres, enquanto eles, né, nem dão o espaço que já é devido às mulheres cisgênero. Eles nem dão esse espaço para elas, mas vêm dizer que nós estamos querendo substituí-las. Essas pessoas que lutam tanto para que as mulheres não tenham, não fossem inseridas dentro do trabalho formal, né, que elas continuassem relegadas aos trabalhos domésticos, essas pessoas que lutaram tanto, que fizeram de tudo para que as mulheres não tivessem nenhum avanço na sociedade, essas pessoas que fazem de tudo até hoje para que mulheres não tenham acesso, não tenham direito sobre o próprio corpo delas, né? Não tenham direitos reprodutivos, essas pessoas que fazem de tudo para que mulheres não tenham uma equiparação salarial aos homens, essas pessoas vêm falar que nós, pessoas trans, que compomos mais ou menos ali entre 2 a 4% da população, estamos substituindo as mulheres cisgênero. Essas pessoas estão tendo a pachorra de falar isso de nós. E eu acho muito curioso, irônico e triste ver feministas, né, pessoas que se intitulam feministas, apoiando esse tipo de coisa, apoiando esse tipo de discurso, sem perceber que esse é o mesmo discurso que muitas vezes já foi usado para falar de mulheres. Ou vocês acham que quando a gente teve mulheres sendo inseridas no mercado de trabalho, a gente não ouviu nenhum homem falando que as mulheres estavam ali para substituir os homens? A gente viu isso. A gente vê isso. Quantas vezes a gente vê aí a galera, os homens héteros, brancos, cisgênero, falando que hoje em dia você, sendo um homem hétero e branco, você não consegue espaço, porque agora todos os espaços são dados para pessoas minoritárias, inclusive a mulheres cisgênero. E essas pessoas que dizem isso são pessoas conservadoras de extrema direita. E a gente vê feministas, pessoas que se intitulam feministas, pelo menos, né? Porque, enfim, é um feminismo torpe, né? É, acompanhando essa galera, né? Acompanhando essas pessoas que tanto negam direitos para as mulheres, simplesmente porque elas caem nesse pânico moral de que nós vamos substituí-las, e porque elas querem tanto se ver como diferentes de nós, elas querem tanto se afirmar, que elas estão dispostas a estar do lado de misóginos e a reproduzir misoginias, né?
só pra barrar a gente de viver em sociedade. Porque as pessoas não suportam estar no mesmo espaço que nós. Elas não suportam nos ver nas ruas. Elas só querem nos ver nas ruas se for na esquina batendo ponto de madrugada. Ou no horário do almoço, né? Ali, naquele local de servidão, naquele local que nos é relegado ali, aquele local para estar a bel prazer dos homens que estiverem passando. É só ali que nos querem, se não for ali, que a gente esteja morta mesmo. É isso que querem de nós. E se a gente ousar ainda tá nos espaços, nos mesmos espaços das pessoas, que a gente pelo menos esteja passável, porque elas não são obrigadas a nos reconhecerem ali, a olharem pra nós e verem que nós somos, e verem que nós somos trans. A gente não pode. A gente tem que estar passando por cis pra não incomodar. Então, até quando nos suportam em determinado lugar, só nos suportam se a gente estiver seguindo uma determinada cartilha, a cartilha da heterocisnorma. E isso, meus queridos, tem tudo a ver com fascismo. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Enfim, esse foi um vídeo mais reflexivo e de desabafo aqui para vocês. Assistam o vídeo da Erika Hilton, porque a resposta dela foi excelente. Eu até pensei em colocar esse discurso da Erika Hilton aqui, mas eu não consegui escolher um pedaço desse discurso para colocar para vocês assistirem. E é um discurso que tem que ser visto na íntegra mesmo, mas são 7 minutos. Esse vídeo já ficou bastante longo, então eu vou só deixar o link aqui para vocês assistirem no Instagram e vou deixar também o link para vocês assistirem no X, Twitter, também, que a Erika Hilton postou, né? Então, para vocês assistirem ali e verem a fala dela, que é realmente excelente. Mas, enfim. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acham de toda essa reflexão que eu trouxe aqui pra vocês, e que a Erika Hilton também trouxe pra vocês, e que muitas outras pessoas trans já vêm trazendo pra vocês. Quero que vocês comentem aí. Também não esqueçam de dar o like de vocês, porque isso ajuda muito a disseminar o conteúdo de transmissão pelo YouTube. Copiem o link, saiam compartilhando por aí. Se inscrevam nos canais caso vocês não sejam inscritos ainda. E me desculpem pelo atraso desse vídeo. Mas, enfim, eu acho que o atraso acabou deixando ele mais rico. Sim, eu vou me autopassar esse pano. Enfim, é isso, gente. Esse foi mais um vídeo de transmissão, o canal Sem Tema. A gente se vê na próxima. Até mais.